Foi preso na tarde desta quinta-feira o autor dos homicídios ocorridos no Parque Bela Vista, em Apucarana. César Henrique dos Santos Ferrari, de 24 anos, estava em companhia de um comparsa numa casa na cidade de Sarandi. Os presos foram encaminhados para a delegacia de Apucarana. César Henrique dos Santos matou 2 pessoas e os corpos de um homem e de uma mulher foram encontrados mutilados em um poço localizado no Parque Bela Vista. Parte dos membros estavam dentro de uma cova em uma plantação de café. O crime chocou a comunidade apucaranense. A prisão foi feita pelos policiais civis da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, comandadas pelo delegado-chefe José Aparecido Jacovós. O delegado Jacovós já havia preso os outros 2 comparsas. Em entrevista coletiva, Jacovós explica como se deu as prisões e também a motivação do crime. Prisão do César Ferrari, o Rogério, conhecido por Rogerinho, já se encontrava preso. Nós já havíamos apresentado ele aqui, como havíamos informado para a família dessas vítimas, né? Da Isa e do senhor Valtinho, né? Nós iríamos prender e colocar na cadeia todas as pessoas envolvidas. Então, praticamente, o crime já está solucionado. O César Silvestre, que era o autor que mandava executar as vítimas, é esse psicopata que nós prendemos hoje em Sarandi. Estava escondido lá na cidade de Sarandi, lá numa espécie de um chiqueiro, porque eles são chefões, né? Dizem-se chefões do crime, mas quando são descobertos, quando a polícia pede a prisão deles, eles se escondem feito ratos. Essa que é a verdade. Estava lá num mocó lá em Sarandi, comendo lá um feijão mal passado, né? Quando a polícia chegou a vomitar, não sei se foi de medo do que foi. Eu estava presente na prisão e posso garantir que, eu acho que isso é medo, né? O cara vomita porque está com medo, né? Enfim, mas é isso que nós esperávamos dele mesmo. Porque quando a gente diz que um usuário de drogas que está devendo lá 20 reais, né, é morto por um meliante desse, é que ele não é integrante de organização criminosa. Ele é um traficante pé de chinelo. Porque o traficante realmente, de verdade, o que a pessoa que é ligada à organização criminosa, não mata um usuário ali porque está devendo 20 reais de entorpecente. Entende? Essa que é a realidade. Então, se fez isso, tá? Se dizendo integrante de organização criminosa, depois ele tem também de prestar contas com a organização, porque isso não é, digamos, admitido por essas supostas organizações criminosas que existem por aí. E depois, como eu disse, vai se esconder e fica lá feito um rato, né? Quando chega o gato, ele sai todo correndo. No caso dele, saiu vomitado, vamos dizer assim, né? Enfim, estão presos. Agora a polícia vai, obviamente, apresentar todas as provas que existem contra eles junto ao Poder Judiciário. E nós temos muitas provas, são fartas provas, e esperamos que sejam condenados e permaneçam na cadeia por muitos anos. O senhor disse que iria prendê-lo. Sim, toda a minha equipe estava empenhada desde a descoberta desses corpos, né? Era uma satisfação que nós precisávamos dar à família das vítimas e à sociedade também de Apucarana. Porque em Apucarana não está acostumada com esse tipo de violência, né? E aí você chega num local onde pessoas foram mortas, esquartejadas, decapitadas, enterradas, depois desenterradas, depois estavam preparando para colocar fogo nos corpos, né? Aí a polícia chegou, eles tiraram os corpos dali em sacos plásticos e jogaram na fossa. Depois esses corpos foram resgatados da fossa. Então, quer dizer, causa uma revolta na sociedade, causa uma revolta na família, tanto é que a família estava aqui na chegada desse criminoso, bastante revoltados, com razão, né? Porque eram pessoas queridas para esses familiares. E não eram, assim, criminosos, não eram bandidos, eram usuários de drogas, né? Infelizmente, os próprios traficantes acabam viciando essas pessoas e depois essas pessoas se tornam escravas desses marginais e acabam, às vezes, perdendo a vida, como foi o caso dessas 2. Ele foi se esconder em Sarandi. Em Sarandi eu fui delegado durante 7 anos. Tenho muitos amigos lá e tenho muitos informantes também, né?
E ele, obviamente, que ele foi para o lugar errado. Então, rapidamente chegou até nós esta informação, e por isso que é importante o trabalho de divulgação, né? Quando nós mostramos a foto desse meliante aqui, desse psicopata, e vocês apresentaram, isso aí contribui. Hoje em dia, essas matérias, elas correm muito em grupos sociais, e foi o que possibilitou a foto dele divulgada, que possibilitou que alguém de Sarandi nos informasse que ele se escondia ali no Parque São Pedro, tá? Onde ele foi localizado e preso. Situação resolvida. Está resolvida, da parte da Polícia Civil, sim, né? Agora vai caber ao Poder Judiciário o julgamento e a condenação, juntamente com o Tribunal do Júri, né? Ministério Público vai apresentar a denúncia e tenho certeza que serão condenados aí a mais de 30 anos de prisão. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a essa condenação.